Mais de 100 milhões de reais, essa é a dívida atualizada do Corinthians em ações na FIFA. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre esse caos financeiro que envolve o Timão e fala também das negociações do Palmeiras por Jefité, lateral esquerdo que pertence ao Rangers. Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Existe alguma chance de o tricolor fechar com o goleiro Matheus Mendes, que é do Atlético, até emprestado ao América? Tem novidade importante também no Flamengo. O Michael está à venda. O grande problema é seu salário. Falo também sobre um colombiano de muito bom talento, ótima condição, que deve virar reforço do Cruzeiro em breve. Leilão a respeito de Igor Rabelo. Manchester City jogando preço lá em cima para vender Savinho, notícia que interessa para o torcedor atleticano. Isso sem falar na busca do Santos por um zagueiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero pedir para você entrar no meu grupo do Telegram para ficar na cara do gol em relação a dicas e sugestões na hora de fazer sua fezinha. A gente vai ao longo do dia passando sugestões para jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, para competições nacionais, Libertadores, Sul-Americana, enfim, para você saber como agir. Para não perder dinheiro à toa, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Qualquer um deles vai te direcionar para o nosso grupo. A partir daí você passa a nos seguir para receber essas dicas absolutamente de graça. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Portuguesa, que decidiu analisar todos os relatórios e o que aconteceu ao longo da temporada. A Portuguesa só volta a jogar no Campeonato Paulista de 2026. Ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro são 4 meses de inatividade. Até por isso, qualquer decisão só será tomada depois de muitas análises. A Portuguesa está lendo relatórios, estudando o que aconteceu com ela, especialmente na Série D, antes de definir se o Cauã de Almeida fica ou não, se os atletas permanecem ou não para a próxima temporada. Não se descarta, inclusive, que a Lusa empreste alguns jogadores para a disputa desse segundo semestre de futebol no país. Quero falar também sobre o Grêmio, que pretende reformular seu elenco ainda em 2025. A Muso e a Varena estão à disposição do mercado. Natan Pescador já deixou o Tricolor e Cristaldo só não vai para o Oriente Médio se não quiser. O Tricolor já aceitou a oferta que chegou. Bora falar também sobre o Fortaleza diante de 27 mil pessoas. O Lion ficou no 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Agora a classificação só vem com vitória na Argentina ou empate e decisão nos pênaltis. Preciso falar agora sobre o Santos. Quem é o zagueiro do Peixe? Ou quem é o zagueiro que o Peixe pretende anunciar ainda nessa semana? O Santos trata esse assunto com um mistério total. E surgiram nas últimas horas algumas possibilidades, entre elas Diego Carlos, zagueiro de 32 anos de idade, que já foi da seleção brasileira, passagens por Sevilha, Aston Villa, nesse momento pertence ao Fenerbahçe e está fora dos planos do técnico José Mourinho. Inclusive dá para contar que o Diego Carlos poderia sair por empréstimo ou em definitivo, é o nome que agrada na Vila Belmiro. Quero contar também que David Braz esteve no centro de treinamento do Peixe nessa terça-feira. Ele é muito próximo do Neymar, tem apartamento em Santos e está livre no mercado aos 38 anos de idade, depois de rescindir com o Mirassol. Ele foi lá tentar cavar uma vaguinha, vamos acompanhar para ver se essa história avança ou não. Só para completar, contar que o Santos foi procurado por um clube turco disposto a contratar João Paulo por empréstimo. A ideia desse time turco era levá-lo por 10 meses sem compensação financeira. O Santos respondeu que só topa negociá-lo com pagamento de empréstimo e obrigação de compra com metas já definidas. Quero te falar agora sobre o Cruzeiro, que avançou para a contratação de Luiz Sinisterra. Atacante colombiano de 26 anos de idade, destro, joga como ponta esquerda e apesar da velocidade do bom drible tem ótima finalização. Você consegue encontrar vários lances e vídeos com gols bonitos marcados por esse jogador, que surge no Once Caldas, passa pelo Feyenoord, pelo Leeds e atualmente pertence ao Bournemouth. Negociação entre Cruzeiro e Bournemouth avançou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Sinisterra, que também no primeiro momento se mostrava contrário à ideia de vir ao Brasil, acabou se animando. Primeiro porque ele entende que há enorme esforço do Leonardo Jardim em contratá-lo, depois porque se ele arrebentar no Brasil fica mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. A expectativa é de que o acordo seja anunciado nas próximas horas e Sinisterra se torne o primeiro
dos dois reforços que o Cruzeiro busca para o ataque, para a função de pontas. A avaliação interna no Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim, é de que essa posição é a mais carente no elenco cruzeirense. Hora de falar sobre Igor Rabelo, zagueiro encostado no Atlético Mineiro, virou alvo de um verdadeiro leilão nas últimas horas. Na manhã de terça-feira, Rabelo e São Paulo haviam avançado nas tratativas para que ele chegasse em definitivo ao Morumbi. Mas, no período da tarde, Fortaleza, Bahia, um time da Arábia Saudita e também o Fluminense entraram na parada. O Flu, inclusive, fez a melhor oferta salarial e na noite de terça-feira o Rabelo já havia encaminhado o seu acerto com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Agora o Flu trata dos últimos detalhes burocráticos com o Atlético Mineiro para a rescisão do contrato em BH e assinatura de um novo vínculo no Rio de Janeiro. Rabelo, que não conseguiu jogar com frequência com o Cuca, estava completamente fora dos planos do Atlético e vai garantir uma economia importante de pelo menos R$400 mil por mês. Só para completar, queria contar que o Fluminense, nessa terça-feira, deixou excelente impressão na Colômbia. Jogo da Sul-Americana, partida de ida das oitavas de final, vitória do Fluminense por 2-1. O Flu chegou a estar vencendo por 2-0 quando o Canóbio desperdiçou uma chance incrível para fazer 3-0 e praticamente definir a classificação do Fluminense. Depois, o América ainda conseguiu diminuir o placar de 2-1 a favor do Flu, permite ao time do Rio, do Renato Gaúcho, que empate ou vença na partida de volta no Maracanã para garantir a classificação às quartas de final da Sul-Americana. Vale a lembrança de que esse América de Cali já havia eliminado na fase anterior o Bahia e na fase de grupos o Corinthians. Bora falar agora sobre o Manchester City, que decidiu colocar um preço nas alturas por Savinho. O atacante brasileiro de 21 anos de idade só sai do Manchester City por 80 milhões de euros ou 506 milhões de reais. Essa confidência me foi feita pelo empresário do Savinho, o Frederico Moraes, com quem conversei antes de gravar esse vídeo. Segundo o Fred, a proposta de 50 milhões de euros do Tottenham já foi recusada e o Atlético Mineiro olha com atenção a essa negociação por possuir 1,7% do valor de qualquer negócio que envolva o Savinho pelo mecanismo de solidariedade. Se esse negócio de 80 milhões de euros ou 506 milhões de reais for confirmado, o Atlético embolsa 8 milhões e 600 mil reais, que equivalem a mais ou menos metade de uma folha salarial atleticana. Só para completar, registrar que o Savinho havia sido vendido ao Troyes da França em 2022 por 33 milhões e meio de reais. Notícia importante no Flamengo: Michael está à venda. Ele não deve mais ser utilizado pelo Flamengo. Decisão tomada por Felipe Luiz com o consentimento do atleta. O Michael entende que seu ciclo no Flamengo acabou e aguarda por propostas. Difícil imaginá-lo jogando num time brasileiro. Primeiro, ele já estourou o limite de jogos no Campeonato Nacional, foram 10 partidas, o que impediria de atuar por aqui no Campeonato Brasileiro. Depois, por causa do seu alto salário, quando o Flamengo o contrata do Al Hilal, entre salários, direitos de imagem e luvas, o Fla se comprometeu a bancar 1,5 milhão de reais por mês. Jogador que não atua desde a Copa do Mundo de Clubes, sua última partida em 24 de julho no empate em 1-1 do Flamengo contra o Los Angeles. Existiu recentemente uma proposta de um time da segunda divisão da Arábia Saudita disposto a contratá-lo por empréstimo. No primeiro momento o Flamengo não aceitou, depois concordou com o negócio. Foi o Michael quem rejeitou a possibilidade de atuar na segunda divisão e espera por propostas melhores. Só para completar sobre o Flamengo, contar que a Superbet é a responsável pela proposta para a mudança no patrocínio Master do Fla. O contrato com a PixBet se encerra no fim desse ano, embora existam mais 2 anos de contrato, é possível quebrá-lo sem pagamento da multa rescisória. Para ficar com a Superbet a partir de agora, o Flamengo vai precisar bancar cerca de 35 a 40 milhões de reais no contrato com a PixBet. E a promessa da Superbet é de que o novo patrocínio Master do Flamengo vai chegar à casa dos 200 milhões de reais. A saideira sobre o Flamengo: mais de 67 mil ingressos vendidos para Flamengo Internacional na noite dessa quarta-feira. Sem a Arrascaeta, a tendência é que o Fla tenha Luiz Araújo como meia armador jogando atrás dos atacantes. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor quer a contratação de Matheus Mendes, goleiro de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao América Mineiro. Essa notícia surgiu ao longo da terça-feira. Fui checar com um representante do Matheus e posso contar que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. O tricolor avalia o mercado e vê no Matheus Mendes alguém com potencial, mas até agora não decidiu avançar
para uma contratação. Matheus, que com a camisa do América soma 28 jogos e 29 gols sofridos, chegou a ficar recentemente na reserva, depois de um primeiro semestre bastante produtivo, retomou a condição de titular na partida contra o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o representante do Matheus Mendes, esse seria um bom momento para negociar com o Atlético a compra do Matheus Mendes, isso porque o Matheus estava sendo preparado para eventualmente virar titular no Galo. Mas com a grande fase do Everson, que pegou pênaltis nas decisões contra Bucaramanga e Flamengo, está completamente descartada uma mudança no gol atleticano. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor ficou no 0-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira em Medellín. O resultado foi excelente para o São Paulo, especialmente pela condição de jogo. O Medellín chegou a perder 2 cobranças de pênalti, uma defendida pelo Rafael, outra mal finalizada. Foram 19 chutes do Atlético Nacional contra apenas 6 do São Paulo. 0-0, acabou caindo do céu. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de Jefité, lateral esquerdo que pertence ao Rangers, virar reforço do Palmeiras. Essa quarta-feira promete ser importante. É que os representantes do lateral esquerdo brasileiro, que foi revelado no Fluminense, vão procurar o Rangers para tentar avançar nas tratativas com o Palmeiras. O Verdão já formalizou seu interesse e aguarda por uma posição do time escocês. O Rangers alegava que não queria conversar com relação ao futuro do Jefité antes dos duelos contra o Vitória Pilsen, válidos pela fase classificatória da Champions. Nessa terça-feira, o Rangers eliminou o Vitória Pilsen e vai para a última fase de mata-mata antes da Liga dos Campeões. Se conseguir passar pelo Clube Bruges, vai para a Champions, garantindo cerca de 70 milhões de euros. Se for eliminado pelo Clube Bruges, vai disputar a Liga Europa com muito menos dinheiro. E é exatamente por conta desses jogos super decisivos que o Rangers tem adiado essa definição em relação ao Jefité. O Palmeiras cobra uma posição e os representantes do atleta vão conversar nas próximas horas com o time escocês em busca de uma resposta. Vocês topam negociar? Sim? Não? Querem quanto para fazer o negócio? Jogador brasileiro, hoje avaliado em 4 milhões de euros. Tem sido titular absoluto por lá, foi inclusive eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Escocês na temporada passada. A ideia do Palmeiras é fechar com o Jefité para substituir Vanderlan. Jefité tem 21 anos de idade, enorme potencial, e o fato de já ter atuado com destaque no futebol europeu pode lhe ajudar numa venda futura extremamente interessante. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a situação caótica do Corinthians na FIFA. Você sabe que nessa terça-feira o Timão tomou um transfer ban, que vai impedi-lo de inscrever atletas enquanto não regularizar uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Mas, na verdade, a dívida do Corinthians na FIFA já ultrapassa 100 milhões de reais. É que o Timão será condenado nos próximos dias em relação a mais 2 processos. 40 milhões e 400 mil em relação ao Matias Rojas, 23 milhões e 300 mil em relação ao Tadieres por conta da compra de Rodrigo Garro, que também não foi paga. Esses 2 casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians nos 2 casos, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e tanto o caso do Matias Rojas quanto o caso do Garro foram julgados antes mesmo da audiência realizada na Corte Arbitral do Esporte pelo Félix Torres. As audiências do Rojas no dia 29, do Garro no dia 30 de abril, a do Félix Torres em 7 de maio. Isso significa que a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte deve sacramentar as punições ao Corinthians, aumentando a dívida do Timão na FIFA, que hoje é de apenas entre aspas, 33 milhões de reais para mais de 90 milhões de reais, 96 milhões para ser mais preciso. Só que o Corinthians ainda deve mais 6 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos não pagos de Maicon. O clube ucraniano procurou a FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians, ainda falta um julgamento na Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians esteja punido, somando os 33 milhões do Félix Torres, os 40 milhões do Matias Rojas, os 23 milhões do Rodrigo Garro e mais quase 7 milhões do Maicon, em mais de 100 milhões de reais. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa para pagamentos de contas normais. Imagina para buscar mais 100 milhões de reais no mercado. Essa é a dura realidade corintiana. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Pedir para você deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia.